Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliette Martins. Eu tava aqui orando, na verdade, há uns dias orando já, e queria compartilhar com vocês esse vídeo, essa palavra com louvor, né, da Tamires, né, Garcia, na dependência do Senhor e buscar mais da vontade dele. Porque ela diz sobre o vaso, há um texto que diz: quando o Senhor quebra o vaso, o oleiro quebra o vaso e refaz. Mas nós somos como se fosse um vaso sendo construído quase que uma vida toda, né? A palavra do Senhor fala: orai sem cessar. E quando a gente se depara num tempo difícil, o bom é louvar o Senhor em tempo de alegria, porque aí a celebração é melhor ainda, né? E no tempo de luta também, porque isso te dá paz. Se você tá aflito e você ora, às vezes a gente busca no remédio, busca na comida, busca na farra, na bebida, um socorro para uma situação difícil. Mas a palavra do Senhor diz que a gente tem que apresentar diante dele as nossas queixas, as nossas petições. E às vezes a gente não ora sobre essa aflição, né? A gente não ora sobre essa angústia, sobre esse sentimento, para saber se aquilo é uma falta de perdão, se aquela é uma aflição que vai passar. Porque Jesus estava em meio à chuva e dormia, né? Eu já preguei um pouco sobre isso, hoje o Senhor traz de novo. Depois, perto de ser crucificado, a palavra fala que ele estava aflito, ele se sentiu aflito. Estudiosos da medicina diz que ele estava com sentimento de depressão, né? Aquele sentimento de aflição era o sentimento depressivo, igual o de Davi, quando Davi soube que ia perder o seu filho, né? Pelo pecado cometido. Graças a Deus, depois a gente vem, Jesus vem, restaura, nos faz filhos, e os filhos também filhos de Deus, né? Onde nós pagamos pelos nossos erros e os filhos pagarão pelos seus erros, né? Se não tivermos cuidado, herdamos herança genética, às vezes dos nossos pais, avós, mas há uma segurança na palavra do Senhor que nos respalda se a gente for obediente, que nos tornamos, carregamos a nossa própria cruz. E os filhos também, dependendo das suas escolhas, dependendo do que eles escolherem, eles quebram algumas correntes e se fortalecem em outras correntes, em outras fortalezas, em outras correntes do bem, vamos dizer assim, né? Porque algumas igrejas dizem que fazem corrente de oração, né? A gente vê os católicos fazendo aquela coisa com o terço, que também simboliza uma corrente onde eles estão fortalecendo um círculo de oração, né? Então a gente vê sobre escolhas, sobre obediência ou sobre outras escolhas que às vezes trará consequência genética, hereditária e coisas do tipo. Por isso a palavra fala sobre 1000 gerações e 40 gerações, né? Para quem tiver interesse em pesquisar mais sobre, né? Outro exemplo sobre que a gente vê sobre Marta e Maria, quando Marta ficou mais ansiosa querendo servir toda aquela situação, e Maria escolheu se prostrar aos pés de Jesus, né? E Marta depois ela vem, ele diz aqui na palavra, em Lucas 10:40, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse, Senhor, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado eu e fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Aí Jesus fala que Maria tinha escolhido, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Ele estava dizendo que ela estava ansiosa e preocupada com muitas coisas que ela até não poderia resolver aquele tempo, né? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, né? Então, quando a gente anda ansioso, achando que vai resolver tudo na hora, não precisamos parar. Ah, então eu vou fazer igual aquele outro profeta que dormiu e descansou, ou Jesus que descansou no barco, né? Essa não é uma realidade nossa.
porque nós precisamos cumprir as nossas tarefas diárias sobre o que não está ao nosso alcance, né? E continuar fazendo com o que precisamos fazer, pregar a palavra. Às vezes ela vem da onde a gente menos espera, e isso precisa acontecer, né? As coisas precisam seguir o seu curso natural, não parar e descansar, mas também não se acelerar, não deixar o seu coração ficar aflito. Nós sabemos que quando nós tomamos muito café, às vezes aquela coisa fica acelerada, ou quando alguém tem algum batimento, tá faltando alguma coisa. E a gente precisa ter esse cuidado na dependência do Senhor, o quanto que a oração, né, tira aquela aflição, porque Jesus disse, tira, se necessário, afasta esse cálice de mim, né, afasta essa situação, essa aflição, me ajuda a ter paz. Em Gálatas 5:22, eu acho que eu tinha falado uma palavra sobre isso, onde fala que o Senhor nos dá longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, a paz que vem do Senhor, né? Para depender do Senhor. Às vezes choramos e logo lavamos o rosto, fizemos toda a parte, aquilo passa, talvez dormimos no choro, mas a alegria vem pela manhã. Então eu quero dizer para vocês, aqui ele fala em Lucas 10:9, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ele fala da insistência em fazer o que nós fazemos, né? Seja em oração, seja no trabalho, seja na nossa profissão, no evangelho, né? Continuar seguindo o Senhor, não desistir, não desfalecer, não se envolver com o que não é santo. A gente vê muito sobre sentar na roda dos escarnecedores, mas eu lembrei com uma pessoa conhecida há pouco tempo que Jesus ele foi num casamento e fez a água em vinho. Então, como a gente vai pregar o evangelho, como a gente vai, de alguma forma, influenciar alguém a viver o cristianismo ou fortalecer o cristianismo onde ele ou ela está, porque às vezes ele é católico, mas ele acredita em Jesus, às vezes ele é cristão de uma outra denominação, mas ele acredita em Jesus e acredita em Deus nos mandamentos, vive a palavra a qual o Senhor ordena. Então, indo às vezes em aniversários, indo em um churrasco, saindo às vezes passear. Claro que nós precisamos economizar na crise atual após o Covid. A gente precisa ter consciência e controle econômico, mas a gente precisa sair e viver com outras pessoas, viver em sociedade, poder passear, poder conversar, poder encontrar conhecidos e poder falar o que ele está fazendo, igual quando a gente viaja, às vezes encontra, nossa, o que você anda fazendo, né? Às vezes aí a gente ouve, nossa, eu tô indo na igreja, eu conheci, essas são as possibilidades, quando encontramos pessoas antigas, que temos a possibilidade de falar do amor de Deus, o que você está fazendo, porque fulano tá bem, porque fulano não tá, troca de testemunho, troca de informação, de experiência, um negócio bem sucedido, ou uma situação que precisa ser melhorada, é saber encaixar e continuar fazer tudo o que precisa fazer. Eu acredito que viver o evangelho, há quem faz, né? A gente vê hoje os eventos nesses feriados, igual eu acabei de dizer que a gente teve um evento na igreja, mas nós temos todo um histórico onde nós podemos levar o evangelho sem se esquecer, porque a palavra do Senhor diz, colocai o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu acho que eu já tinha falado essa palavra, mas eu não sei se eu postei. Então, o Senhor, ele lembra que quando a gente se prepara, ora, Senhor, seja comigo neste dia, às vezes a gente está pregando o evangelho para alguém e se esquecendo de uma situação que estava nos preocupando, nos deixando ansiosa, e o Senhor agindo a nosso favor, porque Ele fala, colocai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, é assim, é a gente se preparar para o nosso dia, sem que isso seja algo exagerado, seja algo religioso, mas se preparar para que o Senhor nos dê essa possibilidade de falar o evangelho, de liberar quem precisa falar, de liberar quem precisa levar a palavra, porque o evangelho não é só aquele culto que você convida a pessoa, o evangelho é você estar num ponto de ônibus e a pessoa te
te comentar algo e você falar um versículo, se ela já vai numa igreja, que ela se fortaleça na igreja que ela congrega. Você fez aquela parte de Paulo, que um pregou, o outro regou, mas alguém fortaleceu, né? A equipe em si, ela trabalha junto, né? E nós não sabemos onde vai dar fruto. Essa é a palavra do Senhor. Nós não sabemos onde dará fruto e nós precisamos estar preparados e sensíveis pelo Espírito Santo para levar a palavra. O nosso líder, nós somos submissos ao nosso líder, ao ministério ao qual nós servimos, mas às vezes eu costumo, quando eu me sinto chamada a levar um versículo, uma palavra, falar o que eu quero falar para aquela pessoa, o que eu sinto de falar, o que eu orei, o que o Senhor ministrou no meu coração naquele momento, mas que ela confirme com o seu pastor. Porque eu não sou autorizada a orientar alguém, né? Mas, não, porque a gente vai entrar, se você for falar, nossa, mas como que você vai falar uma coisa que uma pessoa que você nem conhece está parecendo Saul, porque aceitou a orientação daquele homem que disse, vai e faz o sacrifício. Não, não é essa a ideia. Mas hoje, se a pessoa coloca uma situação, se você orar e colocar diante do Senhor o seu dia, você vai lembrar que ela precisa continuar orando sobre aquela situação e você só vai liberar uma palavra para ela. Porque até a palavra fala que é melhor a obediência do que sacrificar. Então, quando você coloca um versículo e continua orando, orienta ela a continuar na igreja, a continuar com o seu pastor, a ser perseverante, a continuar orando sobre aquela situação que Deus vai dar vitória, é diferente de já pedir um sacrifício rápido e natural, como foi aquela situação de Saul. É uma situação totalmente diferente. Essa situação que você libera uma palavra de fé, de ânimo, de seja insistente, perseverante, obediente, de obediência ao Senhor, é muito melhor do que sacrificar, de ter uma atitude vai e oferta, porque seria meio que sarcástico e até errado eu falar, me oferta algo para eu já te abençoar, e não é essa a ideia, é se preparar durante o dia para mandar uma mensagem para a pessoa ter ânimo na fé, contar talvez um testemunho sobre perseverança, sobre não desistir, sobre ânimo, né? Essa é a ideia da mensagem, de você se preparar, de saber que você vai ser criticado às vezes porque o inimigo se levanta quando nós reagimos, mas o Senhor é que nos faz vitorioso, amém? É quando nos tornamos esse vaso, a qual o louvor estava até dizendo, para não desistirmos da fé. Ser perseverante e obediente sobre aquela situação que tudo passa. Quando nós vemos os adolescentes, né, quando somos crianças, às vezes estamos chateados com os nossos pais, já queremos ser adulto, ser adulto para ter o nosso espaço, queremos ter um lugar nosso, e aí nos deparamos ainda dependente deles. É assim, eu acho que nos lugares que frequentamos, nos lugares que trabalhamos muitas vezes, se não está em desacordo com a lei, né, se é só algo que nos entristece, porque a própria palavra diz que a vara que ensina o filho, que a vara que às vezes não é algo para machucar, não é algo para adoecer, e muito menos a ponto de matar. Não é, né? A palavra do Senhor diz sobre exortar e corrigir. Na verdade, o pai vai ensinar algo que o filho errou. E não vai machucar, não vai ferir, não vai nem também dar fim na pessoa existente, mas muito pelo contrário, vai trazer maturidade, vai trazer inteligência, conhecimento, experiência e estreitamento de relacionamento, né? Essa é a ideia que a gente quer passar quando nós somos levados até dar testemunho de quando a gente quis sair, quando a gente quis abandonar, quando a gente quis mudar de lugar achando que ia resolver. Fugir de um problema é como se fosse uma doença não tratada. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, uma liderança, e já ouvi de médico também. Não tratar uma doença só vai agravar. Né? A gente tem que tratar uma dor de cabeça, se aquela dor de cabeça persistir, precisa ir no médico, fazer o exame necessário. É assim, tratar um problema com seu pai, com a sua mãe, no seu trabalho, é diferente. Pessoas maduras nos ensinam, pessoas imaturas e irresponsáveis nos machucam. Essa é a diferença, né? Você tá com o coração endurecido ou você já consegue perceber que aquilo é um ferimento, que é uma coisa mal resolvida, que tá te ferindo, que você não está sendo reconhecida. Essa é a diferença de situações e situações. Quando nós oramos e se preparamos durante o dia para o nosso dia, a gente tem esse discernimento, essa sensibilidade para saber se estamos errados ou não. Até depois, quando aquilo tenta nos afligir, a oração fala conosco, porque se
não temos o respaldo total ali onde precisamos ou onde é a sua situação. Se você orar, o Senhor vai preparar seu posicionamento sobre ir, sobre ficar, sobre corrigir, sobre conversar, sobre tratar, né? Que é a questão da saúde, sempre é o tratamento, sempre é a restauração, né? E é assim que funciona. Existe troca de médico, né? Eu não me identifico com esse médico, eu vou para outro médico. Mas o tratamento precisa acontecer. Existe o emprego, eu não me identifico com essa questão, eu preciso mudar para esse tipo, mas você precisa trabalhar porque suas despesas continuam, né? Continuam. Você vai fazer compra num lugar, não gostou de algum atendimento, você vai comprar em outro lugar, porque você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa viver na sociedade sempre com quem você se identifica, sim, mas de preferência a permanência, a insistência, se aquilo é momentâneo ou é duradouro, é algo que não tem nada a ver com o seu estilo de vida, né? Amém? Sobre o Senhor não há outra escolha, né? A nossa melhor escolha, pelo menos para mim. Eu não me arrependo de conhecer o Evangelho, de perseverar, de buscar no Senhor o que Ele tem para mim e insistir muitas vezes, né? Isso não é uma questão geral. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Comenta no seu, comenta sua ideia, sua pergunta, sua posição sobre o que você pensa, pra gente trocar ideias. Se inscreve no meu canal. Curte também, para eu poder compartilhar a palavra, né? Eu não sei se eu já postei, mas se eu já compartilhei, fica a ideia para vocês me acompanhar, tá? No YouTube, no Instagram, eu tô lá no Face também. E obrigado, até breve. Logo eu consigo soltar mais uma mensagem para vocês. Tchau, tchau.